Bem-vindo ao PodPet, o espaço onde conversas relevantes ganham voz. Aqui, a cada episódio, exploramos ideias, diálogos que inspiram, provocam e conectam. Pegue seu café, coloque os fones e vem com a gente, porque a próxima conversa começa agora. Eu, Tainara, E eu, Dandara, convidamos vocês para um bate-papo sobre saúde mental do trabalhador. e contamos com a presença ilustre de dois psicólogos. Sejam muito bem-vindos. Convido o psicólogo Matheus Santana Sampaio, bacharel em saúde e psicólogo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atualmente trabalhando no Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. E o psicólogo Albert Silva Ferreira, formado na Faculdade Unime em Salvador, tem pós-graduação em Análise do Comportamento pela Unijorge, Psicopedagogia pela Faculdade Hélio Rocha, atua na clínica há 10 anos, metade do tempo por videochamada, e também atua no Sereste há 7 anos. Hoje gostaríamos de bater um papo sobre os desafios de equilibrar a vida pessoal e profissional e também sobre a valorização dos trabalhadores da saúde. Mas antes, roda a vinheta, a produção. Se tem algo que fica claro, é que cada profissional carrega consigo não apenas uma função, mas também histórias, sentimentos e responsabilidades que impactam diretamente na vida da comunidade. Gostaria que os nossos convidados apresentassem um pouco da sua experiência na área de saúde mental. Meu nome é Albert, eu sou apaixonado pela psicologia, logo entrei na faculdade e procurei a área de atuação na clínica, tentando conciliar, juntar com a clínica. Eu também iniciei no ano de 2017 no CERES, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. A saúde do trabalhador, ela é uma área apaixonante, porque você consegue lidar com a saúde do trabalhador e pensar na saúde mental do trabalhador em especial, né? Os profissionais de saúde, cuidando de quem cuida, é bastante gratificante. A gente atende os trabalhadores adoecidos e também a gente vai para o campo, para a parte externa. Nós vamos para o campo de trabalho, um local que está adoecendo esse trabalhador. E a gente pode sugerir, intervir sobre esse ambiente de trabalho na tentativa de promover a saúde mental e combater o adoecimento, tentando diminuir assim o índice de morte e mortalidade. Bem, eu me chamo Matheus, né? Tenho minha formação na UFRB, justamente como bacharel em saúde e como psicólogo. Eu acho que são duas formações que casam muito bem, pensando justamente na relação, né, entre os determinantes de saúde e a saúde mental, né? Por óbvio. Pelas próprias atividades que o Sereste desenvolve, nós temos contato praticamente cotidiano com essas profissionais. E podemos perceber, durante as educações de saúde, durante as educações permanentes, os matriciamentos que o Sereste desenvolve com a rede, que esses profissionais relatam uma grande quantidade de adoecimentos, e cada vez mais adoecimentos mentais, né, e buscam ajuda, relatam, dialogam sobre isso. De todo modo, minha formação segue um pouco justamente nessa linha, né, da psicologia com o trabalho, né, que é também o foco do Sereste, né, pensar sobre a saúde do trabalhador, sobre como o trabalho interfere, determina o adoecimento dos trabalhadores, e muitas vezes acabamos esquecendo, mas os profissionais da saúde são também trabalhadores, né, são também o público do Sereste, são também foco da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional. Matheus, como a rotina intensa e os recursos limitados podem afetar a saúde mental dos profissionais? Bem, essa é uma pergunta bastante complexa e pertinente, né, em especial nos dias atuais, onde nós vemos cada vez mais profissionais de saúde
com queixas, com diagnósticos, relatórios, né, relacionados a adoecimentos diversos, e em especial adoecimento mental, né, pela própria característica, em certa medida, né, dos profissionais da saúde, que, em geral, desde o início da formação, demonstram essa quase que necessidade, né, mas relatam essa vontade de ajudar o outro, de ser um suporte, de se colocar enquanto cuidador de uma pessoa que quer fazer a diferença e que sai da faculdade com essas expectativas, né, com esses desejos diversos e com uma impressão da realidade que acaba destoando um pouco daquilo que acontece concretamente. Quando eles chegam no serviço de saúde e se deparam com dificuldades diversas, né, materiais e de recursos humanos, né, quando eles se deparam com essas dificuldades, que não são somente do município de Santo Antônio de Jesus, né, mas que estão na esfera estadual, que estão na esfera federal, que acontecem em todos os municípios do Brasil, né, quando eles se deparam com essas dificuldades, acabam se frustrando, né, desanimando e entrando em sofrimento. Entram em sofrimento porque não conseguem desenvolver as atividades, né, que idealizaram, né, o conflito entre aquilo que era o ideal e que é o real, justamente, né. Então eles acabam entrando nesse sofrimento. Lógico, o sofrimento é muito particular, e nem todo profissional que se depara com essas dificuldades irá necessariamente desenvolver algum tipo de transtorno, né, ou mesmo sofrer por conta disso. Isso vai de características muito particulares do próprio desenvolvimento da pessoa, da forma como ela lida com essas frustrações, com essas angústias, mas de todo modo, o enfrentar a escassez de recursos materiais, a sobrecarga no ambiente de trabalho, a frustração dos pacientes, dos usuários do serviço, que muitas vezes cobram e cobram muito, né, desses profissionais, isso pode sim gerar uma série de adoecimentos, né? Atualmente, os mais difundidos são transtornos ansiosos diversos, né? E os transtornos depressivos, mas podemos pensar, por exemplo, no burnout, em transtornos de adaptação, né? Que podem estar relacionados a se deparar com essa dificuldade, né? Com esse atrito entre aquilo que se deseja fazer, que se quer fazer, e com as barreiras que se encontra no cotidiano, e por consequência com as pressões, né, enfrentadas no cotidiano ao lidar com o público. Agora eu gostaria de perguntar ao psicólogo Albert, quais sinais podem indicar que um profissional não está bem emocionalmente? Cada pessoa é única e dentro dessa particularidade, as pessoas podem apresentar sofrimentos, né, o sofrimento de forma diferente, né, depender do desafio, do problema que ela está enfrentando. No entanto, a gente tem percebido, né, nos profissionais de saúde, o esgotamento muito frequente. A gente tem recebido muitos trabalhadores da saúde se queixando de cansaço. Eu estou cansado. Fala, é cansaço, eu estou cansado. Então, o cansaço é um dos sinais que esse trabalhador pode identificar de que algo não está certo. A gente percebe muitos trabalhadores de saúde com longas jornadas de trabalho. A gente percebe trabalhadores de saúde com múltiplos vínculos. Matheus acabou de falar, né, sobre as dificuldades, né, as barreiras que são encontradas no trabalho. Então, esse cansaço é um dos sintomas que a gente pode identificar. A gente também pode pensar no sono. Muitos trabalhadores, a primeira coisa que mexe é o sono. Não estou conseguindo dormir como antes. É uma dificuldade para pegar no sono, que muitas vezes pode ser um sinal de ansiedade. A mente não consegue
desconectar do trabalho. A pessoa fica com a mente ligada, né, o tempo todo, né, e o que falar, né, a questão hoje do celular, porque muitas vezes a gente chega em casa e o trabalho continua. A gente precisa estar respondendo mensagens, se demorar de responder, né, pode ser um problema. Então, as notificações, quando toca, a pessoa tem que olhar para ver se é algo importante. Então, o sono pode dizer de que alguma coisa está inadequada. Então, o cansaço, o sono, a irritabilidade pode ser um outro sinal de que existe algo de errado, porque nós sabemos que o corpo fala, e a gente precisa estar atento àquilo que o nosso corpo está dizendo, né? Tem pessoas que começam a ter problemas dermatológicos, tem pessoas que começam a ter queda de cabelo, tem pessoas que altera o apetite, né? Tem pessoas que passam a não sentir mais prazer nas coisas que antes sentia. Tem pessoas que começam a perder o brilho nos olhos pelo trabalho, né, por exemplo. Então, são sinais que o trabalhador ele precisa estar atento. Hoje a gente percebe uma questão, por exemplo, de ascensão social. As pessoas querem comprar um carro, as pessoas querem comprar uma casa e as pessoas querem logo, querem rápido. E muitas vezes ela trabalha muito para isso, trabalha e fica sobrecarregada muitas vezes, e o trabalho ele perde muitas vezes o seu encantamento, porque ele quer vencer na vida, e muitas vezes não se calcula, né, o preço para se vencer na vida, entre aspas. Então, é importante que o profissional de saúde ele se conheça e ele se cuide, porque saúde só é uma. Muitas pessoas cuidam muito do seu corpo e esquecem da sua mente, esquecem de cuidar da saúde mental, né? E chega uma hora que, de fato, o adoecimento ele chega, né? Eu estava até vendo uma pesquisa, né, que fala que uma pessoa ela demora uma média de 7 anos para poder buscar ajuda, né? Ajuda em saúde mental. Infelizmente, a gente percebe ainda um preconceito, um estigma em relação a buscar ajuda em saúde mental, mesmo falando de profissionais de saúde. E isso precisa ser combatido, é preciso que psicoeducação sejam realizadas, né? Porque, de fato, é muito importante. Nós viemos de uma pandemia, eu pude atravessar uma pandemia trabalhando no Sereste, a gente percebeu um adoecimento muito grande por parte dos profissionais de saúde. E graças a Deus, houve uma valorização em relação à saúde mental após a pandemia, mas que essa valorização seja continuada, porque é muito importante a saúde mental. É importante estar atento aos sinais que o corpo dá, porque o corpo fala. Matheus, quando você acha que é hora de buscar ajuda? Bom, isso é uma questão a ser pensada por cada um. Como o Albert bem mencionou, cada pessoa é singular, né? Tem suas próprias características. Eu mesmo mencionei isso também na resposta anterior. Então, do mesmo modo como a vivência do sofrimento, né, ela acontece de modo diferente em cada pessoa, o momento para buscar ajuda, o momento que a pessoa percebe que é hora de buscar ajuda, também acontece diferentemente para cada um. De todo modo, quando nós percebemos alterações importantes no cotidiano, alterações de humor, como a irritabilidade, que a irritação que Albert comentou,
um humor rebaixado, mais triste, cabisbaixo, uma perda do prazer, né, nas atividades que antes eram prazerosas, uma constante sensação de ansiedade, de preocupação. Todos esses são sinais importantes, né, que as pessoas devem estar atentas, né? E justamente para se atentar a isso, é importante estar continuamente cuidando da saúde, né? No cotidiano, observar como eu me comporto, o que, como o meu coração bate, né? Todos esses aspectos que nós, pela própria rotina extenuante, pela própria rotina acelerada, deixamos passar, né? Então, todos esses aspectos externos que dizem muito sobre como nós estamos e os aspectos internos também devem ser levados em consideração, né? Buscar ajuda é muito importante, mas é fundamental que as pessoas comecem a refletir sobre como eu me sinto, como eu reajo diante de determinadas situações, para daí buscar ajuda, né? Então, quando eu me deparo com um paciente que cobra muito exame, cobra muito a consulta, como eu me sinto? Como meu corpo reage a essa cobrança? Reage como reagia antes? Né? Há algo de diferente? Quando eu chego em casa, o que eu penso? Eu penso o mesmo ou consigo relaxar da mesma forma como eu relaxava antes? Então, para ter a capacidade de analisar, né, essas mudanças, é justamente necessário cuidar da saúde, estar o tempo todo pensando sobre a sua saúde, né? Os profissionais de saúde, infelizmente, acabam praticando bastante o velho ditado, caso de ferreiro, espeto de pau, né? Se preocupam muito com a saúde das outras pessoas, dos usuários do serviço, mas acabam esquecendo justamente de cuidar da própria saúde. Albert, como colegas de trabalho podem apoiar quem está esgotado? O que ajuda e o que não ajuda nesse acolhimento? Um colega esgotado, ele, na verdade, ele já vem dando sinal de esgotamento já há algum tempo. Só que muitas vezes o colega ele não percebe, ele não nota, né, que o colega, né, como já foi falado aqui, ele está mais irritado. O colega ele não está mais falando como antes. O colega ele está se isolando no trabalho. O colega ele está com distanciamento afetivo em relação aos seus processos de trabalho. O colega ele precisa primeiramente ter empatia em relação ao colega, né? Ter um olhar acolhedor, se aproximar sem julgamento. Se a pessoa não quiser falar, né, o colega ele pode dizer, olha, eu estou aqui para o que você precisar, deixando o colega à vontade, né, para poder falar, para poder se abrir, né, se assim não for o caso, é importante que o colega ele possa falar que existem redes de apoio para os profissionais que adoecem, como, por exemplo, o CAPS. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né, ela pode acompanhar esse trabalhador de saúde que adoeceu. Esse profissional, né, se ele tiver em uma unidade ou em uma empresa, né, que tenha uma cultura de saúde mental, é importante que apoie esse trabalhador nas dificuldades que ele esteja enfrentando. Então, uma cultura voltada para a saúde mental é aquela cultura que primeiro prioriza a saúde do funcionário, depois o trabalho. Infelizmente, a gente percebe muitas vezes esse movimento inverso, né? Principalmente nesse mundo capitalista que nós vivemos. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é em relação ao retorno ao trabalho. Muitos trabalhadores, eles são afastados, vão para o INSS, ele se recupera, né? E muitas vezes esse retorno do trabalhador, ele é muito complicado, muito difícil, né? Porque muitas vezes o colega, né, ele começa a rotular
esse profissional que retorna o trabalho, ó o maluco, ó o desequilibrado, né? Ó não sei o quê, né? Tem aquela risada, tem aquele olhar, né? Então, ao invés de, de ajudar, está atrapalhando. Então, pensando em uma estratégia, talvez seja importante o coordenador, né, o diretor, né, estar sendo informado do retorno desse trabalhador, e muitas vezes esse trabalhador, quando retorna, pode ser que ele esteja tomando medicação pela manhã. Então, pela manhã, né, o que a gente pode fazer para reduzir um pouco dessa carga de trabalho desse profissional? Como é que eu posso estar ajudando esse trabalhador nessa manhã, né, que esse trabalhador, de repente, ele está mais lento por causa do remédio que ele está tomando, né? Então, existe alguém que aquele trabalhador que está retornando é mais próximo, confia mais? Então, eu vou colocar esse trabalhador aqui, né, que esse profissional aqui, para tentar se aproximar mais, né? Então, pensar em estratégias para tentar acolher esse trabalhador que está retornando. No entanto, é importante, sim, né, ter esse acolhimento com o colega que a gente percebe que está adoecendo. Gostaria de perguntar aos nossos convidados aqui presentes quais iniciativas práticas ou serviços podem ajudar os trabalhadores de uma organização. Bem, essa pergunta, ela é excelente, né, para pensar um pouco, inclusive, sobre as demandas dos profissionais da saúde. Aqui no Sereste, nós recorrentemente vamos, né, às unidades básicas, aos serviços especializados. E eu tenho a prática, Albert também, de perguntar aos profissionais quem está adoecido na unidade, né? E todos levantam as mãos, ou quase todos levantam as mãos. Quem aqui tem alguma dor? Quem aqui tem algum tipo de adoecimento mental? Mesmo que essa pergunta leve, em certa medida, a um pouco de uma resposta do senso comum, né? Mas não vem ao caso. E eu gosto de perguntar também, numa conversa um pouco mais informal com as trabalhadoras, o que elas acham ou entendem que poderia ser feito para lidar com os problemas, com os adoecimentos que elas vêm vivenciando, em especial os adoecimentos mentais, né? Eu estou contando aqui um pouco sobre isso para contextualizar a resposta. Porque, em geral, o que eu recebo de devolutiva é psicoterapia, né? Ou seja, um cuidado individual, psicoterápico, com os trabalhadores adoecidos. Isso não é um problema, né, dos trabalhadores. Essa é a resposta que eu, inclusive, espero que eles deem, considerando que, em geral, se pensa a saúde mental, né, se compreende a psicologia através da psicoterapia. Mas, considerando a quantidade de profissionais adoecidos, oferecer psicoterapia para todos é inviável, né? Essa perspectiva na prática não é possível, né? Então, quais são as outras alternativas que nós podemos adotar pensando em uma certa prevenção, em um certo cuidado, né, dos trabalhadores, que vai além da psicoterapia, não descartando a importância da psicoterapia, lógico, em especial para aqueles profissionais que já estão bastante adoecidos, né, e que podem, sim, desenvolver, ter acesso a essa prática. Mas o que é que as unidades, por exemplo, podem fazer? O que é que os hospitais, UPAs, etc., podem desenvolver? Primeiro, o trabalho do profissional de saúde ele é desenvolvido em grupo. E, em geral, um forte fator de adoecimento desses profissionais é o grupo, é a equipe. Em geral, más relações dentro da equipe, conflitos, brigas. Isso gera um grande desgaste nesses trabalhadores. Então, pensar em estratégias coletivas, grupos, conversas coletivas, né, um almoço dentro da unidade para partilhar momentos de afeto, né, momentos em que
os trabalhadores possam dialogar sobre como foi a semana, sobre como tem sido o trabalho, sobre o que tem feito, para que eles possam se ver, ver ao outro enquanto algo que vai além do trabalhador, daquele meu colega. Mas aquele meu colega tem uma vida que vai para além disso. Ele tem hobbies que são afins aos meus, né? Tem gostos similares, e isso aproxima, isso une, essa união é um fator protetivo para o adoecimento, né? O próprio partilhar sobre as dores, sobre os sofrimentos que se vivencia, né, por si só já protege, já acolhe, né, esses trabalhadores. Então, é importante pensar no cuidado coletivo. Esse podcast é uma estratégia muito interessante, muito pertinente, né, para cuidar da saúde desses trabalhadores, né? Então, informar sobre quais são os adoecimentos, informar sobre as estratégias possíveis, a busca por serviços, né? Dizer que sofrer por conta do trabalho é algo, de certa maneira, e infelizmente também normal, né? É coletivo, né, de certa medida. Existem outras pessoas que também sofrem, né, e esse senso de partilha acaba sendo bastante importante, né? Então, isso é um pouco, né, sobre o que fazer coletivamente, essas reuniões, essas atividades em grupo que podem ser desenvolvidas, inclusive, pelas próprias psicólogas do município, né? Então, atividades em grupo com os profissionais das unidades de saúde, para discutir temas específicos, né? Isso tem um impacto muito grande. Para além disso, as próprias estratégias de autocuidado, né? Então, prezar por um sono de qualidade, prezar por definir momentos para o trabalho e momentos para o lazer, né? Evitar, apesar da dificuldade que nós sabemos que existe e é grande, né? Mas prezar por definir momentos em que o trabalho, né, tem um limite. Eu não vou trabalhar nesse momento aqui, eu vou me restringir aqui. Então, essas atividades, elas também são importantes no cuidado desses trabalhadores, né? Eu gostaria só de complementar dizendo que tudo o que a humanidade conseguiu, né, ou chegamos até aqui, é por conta do coletivo. Porque sem o coletivo, de fato, não teríamos chegado aqui, né? Então, infelizmente, vivemos hoje em uma cultura, né, do ser unitário, né? Eu, com as minhas forças, vou conseguir o meu objetivo, né? Ou então a questão da meritocracia, né? Eu quero ser o melhor, né? Eu quero ser, não basta só ser o melhor, eu quero ser melhor ainda. Ou talvez não basta ser só melhor ainda, eu quero ser melhor do que o outro. E muitas vezes gera um clima de competição, né, no ambiente de trabalho, onde não existe espaço para gentileza, né, para um abraço, para um elogio. Falta muitas vezes, né, esse olhar, né, de empatia em relação ao outro, que muitas vezes está passando por um problema, por uma dificuldade. Nós vivemos hoje a questão do advento da tecnologia, da aceleração, né? Então, eu não sei se vocês percebem que o tempo tem passado mais rápido do que quando eu era criança. Mas uma pergunta que eu faço é: será que a gente tem passado tempo de qualidade, né? Ou é só um tempo que não é de qualidade? E eu acho que são reflexões que a gente pode fazer para tentar compreender por que as pessoas estão tão sem paciência, né? Muitas vezes estoura por qualquer coisa, né? Não tem tolerância, estão à flor da pele. É muito importante essas medidas que Matheus mencionou, e dizer também que muitas vezes um trabalhador ele adoece e tenta se culpabilizar
o trabalhador, né? É porque você não faz atividade física, é porque você não está dormindo direito, né? É porque você não está se alimentando direito, né? Então, existe um contexto, muitas vezes, que tensiona o trabalhador ao extremo, né? E muitas vezes ele não encontra forças para poder tomar, Matheus, essas medidas individuais, né? Então, é importante que, de fato, o coletivo ele funcione e não apenas aparente, né? É importante que de fato haja um acolhimento, assim, pensar em momentos de lanches coletivos, enfim, eu não sei, poder sair, né, para um momento de comer alguma coisa juntos, enfim, são estratégias que podem estar sendo realizadas. Eu gostaria só de acrescentar, né, ainda pensando no coletivo, né, na importância de dois fatores. O primeiro é um certo conceito da psicologia, que eu inclusive discuto com Albert, que é o da segurança psicológica, né? Então, muitas vezes, o medo de falar, o medo de interagir com os colegas durante o trabalho, pelas atividades que são desenvolvidas, e de ser repreendido, agredido, verbalmente, humilhado, preterido, né? Isso acaba sendo um fator de adoecimento determinante, né? Então, trazer à tona na equipe estratégias de acolhimento, né? O modo como você vai responder, agradecer pela informação prestada, mesmo que você não vá fazer uso da informação, né? Mas dizer que foi importante que aquela informação foi passada, né? Agradecer por isso, explicar. Isso traz o senso de importância, de acolhimento e de segurança para que novas informações surjam, né? Isso acaba tirando um pouco, inclusive, daquilo que nós estávamos comentando no início, né? Que é aquele senso de incapacidade, de incompetência, de uma certa frustração que acomete bastante os trabalhadores da saúde. Para além disso, retomando o ditado, né, casa de ferreiro, espeto de pau, muitas vezes os trabalhadores da saúde não se consultam, né, não vão para uma consulta médica, não vão para uma consulta com a enfermeira, não vão para uma consulta com a psicóloga do EMULT, não recebem referências, fichas de referência para irem para o CAPES, para irem para tratamentos diversos, mesmo estando inseridos no serviço de saúde, né, justamente. Não digo que não hajam dificuldades, elas existem, né, para acessar os encaminhamentos, para acessar exames, para acessar, enfim, apesar das melhoras recentes que nós podemos observar, as dificuldades persistem no Brasil inteiro, né, mas é importante que o profissional da saúde, ele se perceba, para além de profissional de saúde, trabalhador, pessoa, né, usuária do serviço, muitas vezes do serviço que ele oferta, entende? E por conta disso, é que ele pode fazer usufruto desses serviços para o seu próprio cuidado. E meninas, que mensagem vocês deixariam para quem está em sofrimento psíquico? Mensagem para quem está em sofrimento psíquico. É uma ótima pergunta, porque existem pessoas que não estão em sofrimento psíquico e acham que está em sofrimento psíquico. E existem pessoas que estão em sofrimento psíquico, né, e também não sabem que está em sofrimento psíquico. E é importante um olhar, muitas vezes de fora, para dizer, olha, você está em sofrimento psíquico. Muitas vezes uma pessoa ela tem um histórico de sofrimento, um histórico de abuso sexual, um histórico de trabalho infantil, um histórico de rejeição de pai e mãe, aqueles que deveriam cuidar, né? Muitas vezes não cuidou, e muitas vezes essa pessoa traz essa bagagem, né?
se depara com situações adversas no trabalho. Muitas vezes, essa pessoa é como se fosse um copo que transborda. Essa pessoa, ela de fato precisa pedir ajuda, saber que existe uma rede de atenção psicossocial. Ela é voltada para atender as pessoas ou os trabalhadores que estão adoecidos. Dizer que muitas vezes que a pessoa que está em sofrimento mental parece que não tem saída, que não tem esperança, né? E dizer para essas pessoas que sim, é importante saber que quanto mais cedo buscar ajuda, mais fácil vai ser o tratamento. Existem profissionais qualificados para estar ajudando, né? Existem hoje a tecnologia medicamentosa para estar intervindo. Existem também outros profissionais que podem ajudar, né? Como, por exemplo, o que se pensar sobre atividade física, né? Muitas vezes a pessoa não está em condições de fazer a atividade física, e a atividade física ela é muito importante para que esse trabalhador já obtenha uma melhora. Então, é importante, muito importante, né, que o quanto antes inicie-se esse tratamento. Eu gostaria de acrescentar, né, acho que 2 fatores são bastante relevantes, né? O primeiro é uma fala, não para quem está em sofrimento psíquico, mas para quem tem contato, para quem convive com pessoas que estão em sofrimento psíquico. Tanto para aquelas pessoas que convivem e têm já construído um estereótipo de loucura, como o Albert bem comentou, né? Para as pessoas que estão com esse sofrimento, que têm sofrido, e acabam apartando elas do seu convívio, excluindo, estigmatizando, né? Porque o sofrimento psíquico é um adoecimento que merece cuidado, que merece atenção, que merece ser observado, acolhido, que pode ser tratado, justamente, né? E que não pode ser acompanhado de exclusão, né? Então, é importante repensar aquilo que nós consideramos, aquilo que nós temos como perspectiva sobre o sofrimento psíquico, sofrimento mental. E para aquelas pessoas que estão em sofrimento, é importante, como Albert bem colocou, considerar que, infelizmente, uma parcela grande da população sofre. Que você não está sozinho no sofrimento, que o sofrimento não é culpa sua, justamente, né? Que, em geral, muitas vezes, é culpa, inclusive, do trabalho, né? Que é realizado, né? Para além de outros fatores. E que para desenvolver um bom trabalho, porque muitas vezes, frequentemente, nós encontramos profissionais que dizem o seguinte: nossa, mas eu não quero fazer tratamento, às vezes quando é culpa do trabalho eu não quero me afastar, porque eu gosto de trabalhar. Mas para desenvolver um bom trabalho, é importante, é preciso estar bem. Por mais que a gente goste do trabalho, queira trabalhar, se esse trabalho tem adoecido, permanecer nele, por mais que traga prazer, trará também mais adoecimento. Então é importante também levar isso em consideração, né, que às vezes abrir mão por um período do trabalho é fundamental para a recuperação, é fundamental para esse autocuidado. Então eu acho que são questões que surgem com frequência, né? O não querer se afastar do trabalho, os estigmas que são vivenciados pelas pessoas em sofrimento mental, justamente, e em última instância, algo que eu encontro bastante, falta de perspectiva sobre a possibilidade, inclusive, de se desligar desse trabalho, né? Em última instância, quando o trabalho é tão adoecedor que não é possível continuar nele, né? Muitas pessoas, já em alto grau de sofrimento, não têm a perspectiva, elas não conseguem pensar em sair do trabalho, não conseguem pensar em ter outro emprego, em outro local, em outras condições, né? E é importante refletir sobre isso, refletir sobre o fato de que, do mesmo modo que você conseguiu
esse trabalho, é possível que você encontre outro, é possível encontrar condições melhores de trabalho, é possível encontrar suporte, né, durante esse período de transição de carreira. Né? Em última instância, esse é algo que surge bastante. E gostaria de mencionar apenas que a saúde do trabalhador está aí para acolher esses trabalhadores, né, em sofrimento. Não podemos esquecer disso. E quando eu digo saúde do trabalhador, não é o Sereste apenas que está aí para acolher, né, mas é toda a rede de atenção à saúde, que através das formações, das capacitações, que inclusive são promovidas também pelo Sereste, tem essa capacidade. O Sereste está de portas abertas para acolher os trabalhadores que são referenciados pelas unidades de saúde, pelos serviços de referência. O Sereste está de portas abertas para fazer ações de educação em saúde, de educação permanente nas unidades, sejam elas quais forem, mas é importante que toda a rede se organize para acolher esses trabalhadores. A saúde do trabalhador está aí para todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores da saúde, justamente. Gostaria de acrescentar um ponto mencionado por Mateus sobre os estigmas. Em muitas culturas, ainda persistem tabus e preconceitos relacionados à saúde mental. As pessoas convivem com o julgamento da sociedade, dos colegas e dos familiares, o que torna difícil admitir a necessidade de ajuda. Esse estigma cria barreiras que impedem o indivíduo de buscar apoio, seja para conversar com um amigo ou procurar um profissional, como, exemplo, psicólogo, psiquiatra. É fundamental destacar que reconhecer a necessidade do cuidado é o primeiro e mais importante passo para o bem-estar mental. Agradeço aos convidados e acredito que, onde quer que esse podcast chegue, se ao menos uma pessoa se sentir tocada, já será algo valioso. Talvez a virada de chave, que aquela pessoa precisava para refletir e contribuir na construção de um ambiente mais saudável. Obrigada, meninos, pela participação. Reconhecer e valorizar esses trabalhadores é fundamental para fortalecer o SUS e garantir um cuidado cada vez mais humano e de qualidade. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.